quero também meditar um pouco com vocês aqui nesta noite. Quero falar aqui em Mateus capítulo 9, um texto que já lemos na semana passada, e hoje eu quero ler a continuação daquela história, a história do chamado de Mateus. Vocês se lembram que falamos sobre isso domingo passado, e quero hoje falar um pouquinho mais a respeito desse chamado e o que aconteceu depois que Jesus chamou. A história não terminou ali, teve algum acontecimento depois, quero compartilhá-lo com vocês. Mateus capítulo 9, quero começar no versículo 10, e aí eu vou até o versículo 17, tá bom? Mateus capítulo 9, do versículo 10 até o 17, olha o que diz o texto. Sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas, ouvindo, Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe fermento ou remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Quero conversar com vocês um pouco a respeito desse texto. É um texto que continua aquilo que falávamos na semana passada a respeito do chamado de Mateus. Eu não vou falar de novo do chamado de Mateus, porque já falamos sobre isso. Só quero lembrar vocês que Mateus, depois que ele foi chamado por Jesus, ele deu uma festa. Mateus, ele fez uma festa para Jesus, um banquete, para comemorar o fato dele ter sido chamado por Jesus. Nós falamos aqui que Mateus é uma espécie de herói, é uma espécie de um mártir, que deixou tudo para seguir a Jesus. Mas Mateus, ele não tinha essa ideia de que ele estava fazendo um sacrifício. Na ideia de Mateus, era uma alegria para Mateus fazer isso. Ele recebeu o chamado de Jesus como uma honra e um privilégio. E ele não apenas aceitou imediatamente, como ele inclusive fez uma festa para comemorar o fato de ter sido chamado por Jesus. Por ser um publicano era um cobrador de impostos. O imposto que os romanos cobravam era o imposto sobre a vida. Imagina você pagar um imposto sobre a vida, já viu isso ou não? Pagar imposto para continuar vivo. É porque os romanos eram muito bonzinhos e deixavam os israelitas continuarem vivos. Então eles tinham que pagar por isso, para continuarem vivos, não é isso? Eu não sei se hoje em dia o negócio muda muito, mas de qualquer modo eles não gostavam nada desse tipo de imposto. E Mateus era um publicano que cobrava esse tipo de imposto também, entre outros, certamente, porque haviam muitos tipos de impostos, e Mateus era um cobrador de impostos. E ele não tinha amigos de outra categoria que não fossem publicanos, e por isso ele convidou muitos publicanos para participarem desta festa. Mateus sempre foi uma espécie de entrave no ministério de Jesus. Ele era diferente dos outros discípulos, porque ele era um publicano, ele era odiado pela sociedade. Então, no grupo íntimo de Jesus, e olha que ele era do grupo íntimo, naquele grupo, Mateus, ele era um entrave, um problema, uma dificuldade, uma fraqueza, se a gente pode chamar assim, dentro do ministério de Jesus. Mas Jesus queria Mateus no seu grupo. Mateus então oferece um banquete para Jesus, para os seus discípulos, e celebra o fato dele ter se tornado um discípulo de Jesus. Bem, quando Mateus fez isso, chamar Mateus para fazer parte do grupo de Jesus, já foi um problema para Jesus. Agora, Mateus ter dado uma festa,
E logo em seguida, Jesus participar dessa festa, e na festa estava assim de publicano, tinha um monte de publicano. O problema para Jesus se tornou ainda muito pior. E Jesus então foi muito criticado por fazer parte dessa festa, muito condenado. E os fariseus criticaram e condenaram Jesus por dois motivos especificamente. Primeiro, porque Jesus comia com publicanos e pecadores. Esse foi o primeiro motivo da crítica. Porque aquelas pessoas eram pessoas rejeitadas pela sociedade, eram pessoas odiadas pela sociedade, e Jesus não podia andar com pessoas odiadas pela sociedade. O que as pessoas iam pensar? Iam pensar que ele também, ele não se importava com o que com o que a sociedade pensava. Então andar com aqueles homens desclassificava Jesus. Mas tinha um segundo motivo pelo qual Jesus era condenado por fazer parte dessa festa, e é bem interessante na continuação do texto, que era simplesmente o fato de Jesus comer. Jesus comia, e por incrível que pareça, isso era um problema. Eu acho que na cabeça dos fariseus e das pessoas, Jesus não devia comer, ele tinha que, ele tinha que viver de oração, não é? Eles achavam que Jesus tinha que jejuar. Ele já tinha sido chamado, e foi chamado, inclusive em outras ocasiões, de comilão e de beberrão. Ele come e bebe. Quer dizer, se ele não come, vão criticar porque não come. E se come, vão criticar porque come. O fato é que nesse caso particularmente, ele foi criticado simplesmente pelo fato de comer. Porque na cabeça deles, um homem santo, um homem espiritual, um homem que estivesse na presença de Deus e que realmente fosse um homem de Deus, ele não ia ficar perdendo tempo comendo coisa. Vai comer o quê? Vai comer coxinha? Vai comer churrasco? Vai comer risole? Sei lá, né? Vai comer... Isso não tinha menor. Vai tomar refrigerante? Um homem santo não toma refrigerante. O homem santo bebe água e muito de vez em quando ainda por cima, não é? Ele come legumes e muito raramente, não é isso? Porque faz parte da santidade. As pessoas que são muito santas, estão muito próximos de Deus, eles têm uma refeição natural e pouco, não come muito. Essa era a ideia do Jesus. Ele chega e come. O que tem? Vamos comer, e descia a ripa, não é? Comia mesmo. Mas como pode? E bebia, não é? Bebia vinho, bebia refrigerante. Ele bebia e comia. E aquilo não soava bem para as pessoas. Mas, gente, como pode? Jesus vai lá e fica comendo. Jesus vem aqui na nossa igreja e vai comer coxinha. Onde já se viu Jesus com a coxinha na mão? Gente, isso não tem o menor sentido. Mas Jesus estava com a coxinha na mão e as pessoas não estavam gostando disso. Não soava bem. E os fariseus começam então a criticar a Jesus. Por que ele não jejua? Ele tinha que jejuar. Um homem santo jejua. E começa então um problema e uma dificuldade entre Jesus e os fariseus, exatamente porque Jesus participa desta festa. Jesus ele vai usar dois argumentos aqui então para responder aos fariseus. O primeiro argumento que Jesus usa, ele é tirado da lógica, da mera lógica. O jejum, Jesus diz, é um símbolo de tristeza. E eu não estou triste. O dia que eu ficar triste, eu vou jejuar. Mas hoje, particularmente, eu não estou triste. Hoje eu estou muito feliz, então eu vou festejar. Me parece meio lógico isso, né? Olhando Jesus falando, eu vejo que isso tem todo sentido. De fato, se Jesus estivesse triste, não, gente, os pecados, às vezes o pecado deixa a gente triste, ou as dificuldades, uma doença, uma dificuldade, não sei, algum problema da vida, você pode jejuar, e realmente Jesus jejuava. Mas Jesus disse para os fariseus, bem, hoje eu estou feliz, e está todo mundo contente, então por que a gente iria jejuar? Imagina, faz sentido? Eu acho que é bom jejuar, mas não no dia que você está feliz, vai para a festa. É tipo uma lógica. Ninguém vai num casamento, por exemplo, para jejuar. Isso me parece fazer sentido, não é? Ninguém vai numa festa de aniversário para jejuar. Se você vai na festa, é para comer. Ninguém está falando aqui que o jejum é ruim, que é errado. Não é a hora. Então, o primeiro argumento me parece lógico e eu compreendo bem. O segundo argumento é o mais complicado. E agora vai exigir toda uma explicação de Jesus para o segundo argumento, porque ele realmente é mais difícil. O segundo argumento, ele diz o seguinte, e o argumento ele tem muitas, ele tem várias maneiras de dizê-lo, mas é um argumento do vinho novo em odre velho.
O Evangelho é um vinho novo que não pode ser colocado num odre velho. O Evangelho é uma coisa nova. Jesus está dizendo de alguma forma que aquela ideia de espiritualidade que os fariseus tinham, né? Aquela coisa rançosa, aquela coisa taciturna, aquele negócio, né? Fechado, frio, sério. Esse conceito é um conceito muito bonito, mas é um conceito do passado, é velho. E o Evangelho é algo novo. E eles tinham que estar preparados para esse algo novo que Deus estava fazendo. O Evangelho é um vinho novo num odre velho, ou como um pedaço de pano novo, né, um remendo novo em um pano velho, por exemplo. Então Jesus ele dá esse ensinamento para mostrar por que ele estava naquela festa e por que ele jejuava. Bem, qual é a ideia então do novo? O Evangelho, ele não combina com a tradição judaica. As pessoas que quisessem seguir a Jesus e que vinham com toda aquela tradição, eles precisavam de alguma forma se despir de sua tradição para poder seguir aquele novo que Jesus estava anunciando. O Evangelho é como se fosse o vinho novo que não pode ser despejado em odre velho. A obra de Cristo em nossas vidas é assim. É algo novo que exige a reestruturação do nosso ser. Quando nós colocamos Jesus na vida, nós precisamos entender que Jesus ele vem com algo novo. Uma coisa que o passado, aquilo que é antigo, não combina mais. Como disse Paulo, se Cristo está em nós, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós gostamos de cantar um hino, um cântico, que diz, algo novo Deus está por fazer. É uma grande verdade. Deus está por fazer algo novo, porque a obra de Cristo em nós é algo novo. As pessoas ficam vivendo velhas vidas e muitas vezes não querem viver o novo que Jesus tem para as suas vidas. Lucas conta essa mesma história e ele acrescenta as seguintes palavras na versão de Lucas: ninguém tendo bebido o velho quer o novo, porque diz, o velho é bom. Ninguém diz isso. Quando você pega algo novo, renovado, né? Você prefere o novo. Quem é que tem o novo e prefere o velho? Você compra uma televisão nova, aquela coisa bonita, né? Não sei mais qual é o nome da tecnologia, mas é um negócio realmente bonito, tecnológico. Não, eu prefiro aquela televisão de tubo. Quem fala o negócio? É doido. O irmão é doido, desculpa de eu falar. Mas não tem como comparar uma televisão de tubo com aquela televisão nova. O negócio é muito bom. Quando você pega um negócio novo, ninguém vai dizer, Jesus fala na versão de Lucas, né? Ninguém provando no novo vai dizer que o velho é bom. Ou o novo é melhor, todo novo é melhor, todo mundo sabe disso. E o Evangelho é assim, o Evangelho é um novo. E uma vez que você tem o Evangelho na vida, você vai preferir aquilo que é novo. As pessoas muitas vezes querem continuar vivendo suas vidas como sempre fizeram, do mesmo jeito, nos mesmos comportamentos, porque isso é a única coisa que elas conhecem. Elas estão satisfeitas com sua visão de mundo e não aceitam o novo. E Jesus vai nos mostrar que o Evangelho é uma novidade. Eu quero pensar com vocês hoje, embora esse texto tenha muitas mensagens, e quem sabe um dia possamos falar sobre elas, mas eu quero mostrar de modo geral o que é o vinho novo, e por que o Evangelho é chamado de vinho novo. Em primeiro lugar, o Evangelho é chamado de vinho novo, e o Evangelho é o vinho novo, e o vinho novo é exatamente o que Jesus traz para as nossas vidas. O odre velho é o judaísmo, o que significa? O Evangelho é novo, que significa que se você colocar o Evangelho na vida, você vai ter que encarar uma coisa nova. Prepare-se para o novo, não é do jeito que você esperava. O Evangelho é uma coisa totalmente inesperada em nossas vidas, algo realmente incrível e maravilhoso e novo. A mesma experiência pode ser compartilhada com todas as pessoas que viveram o Evangelho e que vocês as conhecem. O mesmo testemunho pode ser dado por absolutamente todos. Quando coloquei Jesus na minha vida, eu vivi algo novo. Não era mais do jeito antigo de viver. Deus é novo. E Ele coloca coisas novas em nossos caminhos. Ele coloca de fato novos caminhos
para os nossos pés. O odre velho é o judaísmo com as suas tradições. Eu vivi a minha vida inteira daquele jeito. E agora Jesus está me convidando a mudar o meu pensamento. Uma das coisas mais lindas de quem coloca Jesus na vida é porque ele vai viver uma coisa diferente. Eu até acho que quem não quer nada diferente não vem a Jesus. Se a pessoa está muito satisfeita com a sua vida, não está bom do jeito que está, não quer mexer, nós temos várias razões para não querer mexer com a vida. Nós temos vários motivos para querer continuar do jeito que está. Pode ser conveniente, pode ser porque seja difícil mudar, pode ser talvez porque seja trabalhoso, custoso, vai custar dinheiro, ou pior ainda, vai custar uma energia emocional que eu não estou disposto a dar, de repente uma mudança que o Senhor vai colocar na minha vida. Mas uma coisa você pode estar certo, você não vai colocar Jesus na tua vida e vai continuar do mesmo jeito. Isso não é possível. Jesus diz, o Evangelho é um vinho novo. Então você tem que se renovar para ele, você tem que estar preparado para isso. Deus está fazendo algo novo, e o Evangelho é o novo de Jesus. Segunda lição que eu aprendo nesse texto, é que o vinho novo, ele é a misericórdia, e o odre velho é o sacrifício. Isso está lá no capítulo 9, no versículo 13, que nós não lemos, né? Aliás, que nós lemos, e que diz assim, e depois e aprendei o que significa, misericórdia quero e não holocausto. Eu quero misericórdia e não sacrifício. O que significa isso? Significa que a misericórdia é o vinho novo, e o sacrifício é o vinho velho. E o que significa isso? Significa que Deus, Ele quer realmente uma vida renovada. Ele quer uma adoração verdadeira. Nós precisamos um dia falar só sobre isso. Essa mensagem, misericórdia e não sacrifício, vamos guardá-la para um outro momento. Mas o que fica aqui é, eu não quero um ato de culto externo. Isso aí faz parte da tradição. Você vai lá, você tem, né? Tem uma roupa para vestir, um jeito de adorar, você tem um jeito de cultuar, você já tem uma tradição. Agora a coisa não é mais externa, agora o negócio é interno. Sabe qual é a diferença da misericórdia e do sacrifício? É que o sacrifício é um ato externo, visível de culto, e a misericórdia é uma coisa interna. O negócio agora é interno. Deus está olhando para o coração. Ele não está olhando mais para a oferta, se o bezerro é bonito, se é feio, se o bezerro é gordo, se é magro, se o bezerro é... Não. Agora ele está olhando para o coração. Misericórdia é algo interior. Deus está buscando algo interior. Os fariseus pensavam no ritualismo, e agora Jesus está colocando diante deles uma nova visão, uma nova versão daquilo que Deus deseja. Deus deseja misericórdia, ou seja, Deus ele quer transformação interior e não atos de culto. Nesse sentido, Mateus estava indo muito bem, porque Mateus estava no caminho de uma transformação interior. Enquanto os fariseus ainda estavam preocupados com as aparências, Jesus estava preocupado com o coração. Aqui estão pessoas que o coração delas está sendo realmente transformado pela palavra. Se o coração não transforma a palavra, então qual é o sentido dele transformar os atos externos de culto? O Evangelho é esse novo. É exatamente o novo que transforma o interior, porque Deus agora está voltado para o interior. Em terceiro lugar, nós já vimos aqui, o Evangelho é o vinho novo e a tradição é o odre velho. O vinho novo é a misericórdia, ou seja, é o ato interior, e o odre velho é o ato de culto exterior. O vinho novo é a alegria da presença de Jesus. O odre velho é uma esperança que nunca se realiza, porque os judeus ainda estão esperando, ainda hoje inclusive, 2000 anos se passaram e eles ainda esperam e continuam esperando. E Jesus fala, em vez de você ficar esperando, por que você não troca a espera pela alegria daquilo que já te foi dado? Já foi dado algo para vocês, Deus já tem o seu presente, já deu o dom, eu sou o dom, eu estou aqui. A hora não é hora de tristeza, é hora de alegria. O vinho novo, portanto, é a alegria da presença de Jesus. O versículo 15 diz, respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles?
Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Uma referência, certamente, à crucificação de Jesus, quando por um breve período de tempo os discípulos ficaram sozinhos. Mas naquele momento o noivo estava lá, ou seja, eu estou aqui. O casamento ele é uma esperança, não é? A pessoa que quer casar, ele fica esperando aquele dia, aquele momento, aquela hora. Então aquela esperança de chegar ao casamento, de chegar àquela festa. Jesus disse, chegou o dia da festa. E como hoje é o dia da festa, é o dia da alegria. O Evangelho é uma mensagem de alegria. É isso que ele quer dizer. Os judeus ficam aguardando. Não, né? Porque quando você está esperando o casamento, é uma luta. Não é assim? Quando você casou, foi realmente difícil, você ficou lutando, trabalhando, e você corria de um lado para o outro, e você gastava dinheiro, não é isso? E foi muito difícil, na ânsia de chegar aquele dia. Quando chega o casamento, a gente não aguenta mais, né? Não aguenta mais gastar dinheiro, e não aguenta mais ficar correndo para todo lado, a gente quer simplesmente parar, não é assim? Pois é, Jesus fala, chegou a hora da alegria. Os judeus eles ficam esperando e ficam aguardando quando vem o Messias, e aí eles colocam o rosto contra uma parede, e eles ficam chorando e chorando, ó Deus, quando é que o Senhor vai agir na minha vida? Quando é que eu vou ver a tua obra em mim? Quando é que vai acontecer isso? Quando vai acontecer aquilo? E quando vem a unção e a profecia? E quando vem o caminho novo? E quando é que desamarra? Já viu isso? E fica esperando e chorando e chorando. Mas a gente está chorando por quê? É da festa, nós estamos na festa. É dia de alegria, chegou o momento. Viva a alegria, e essa é a ideia do Evangelho. A alegria por daquilo que Deus está fazendo hoje. Você não tem que ficar esperando o que Deus vai fazer no futuro. Ele já está fazendo algo e eu preciso viver este momento novo. E é alegria viver este momento. Mas não, o judeu fica chorando, né? Mas de onde vem tanta lágrima, meu Deus, não é? E por que chora tanto? Ainda se chorasse na expectativa, mas a expectativa do quê? O noivo já está lá, o momento é o momento da festa, o Evangelho é a festa. Deus tem realmente algo, está fazendo realmente algo lindo naquele momento, mas muitos não estão vendo, por quê? Porque simplesmente não tem olhos para ver. Lembra até uma música antiga, lembra do Chico Buarque, uma música que ganhou o festival, Carolina, com seus olhos tristes, guarda tanta dor, a dor que já não existe. O fim da música diz, eu bem que mostrei a ela, o tempo passou na janela e só Carolina não viu. Os judeus eram que nem Carolina do Chico Buarque, o tempo estava lá, diante deles, as alegrias do reino de Deus estavam lá, todas oferecidas, o banquete foi preparado para eles, e eles ainda estavam chorando, não, tem que jejuar. Mas filho, vai jejuar para quê? Mas mané jejuar, que negócio é esse? O que você tem que fazer é se alegrar, porque Deus já está aqui, Ele já está operando, o Evangelho é a boa nova que já está presente na vida, você tem que viver essa alegria simplesmente, viva a alegria do novo que Deus está fazendo. Não combina, essa tristeza não combina com o Evangelho, não é à toa que um dos frutos do Espírito Santo é exatamente a alegria. Um dos frutos não, o primeiro deles é a alegria. Eu não vou colocar o amor, né? Vocês sabem, os mais espertos devem lembrar que o amor está no início da lista, mas muito provavelmente o amor é o fruto, porque a palavra fruto está no singular. O fruto do Espírito é o amor, é o que Paulo diz. Esse é o fruto. Agora, o amor traz consigo outras coisas, outras 8, das quais a primeira de todas, pasmem vocês, é a alegria. Alegria. Alegria é uma característica do Evangelho, é um dom do Evangelho, é um fruto do Evangelho, é um resultado da presença de Jesus em nossas vidas, a própria alegria. É curioso que Jesus aqui tem uma festa, e faça uma festa. Quando Mateus recebe Jesus, o resultado é festa. É bem interessante também que o primeiro milagre de Jesus seja numa festa, ele transforma a água em vinho, olha que interessante. Aconteceu em uma festa. Ele quer mostrar que o Evangelho chegou, e ele chegou com festa, porque é isso que o Evangelho é. O Evangelho é festa. Acabou o tempo da peregrinação, acabou o tempo da lágrima, o tempo do sofrimento.
Deus está próximo, está perto, e nós podemos viver a presença de Deus em nossos corações, e isso é alegria para nós. O Evangelho é alegria, e é isso que Jesus quer mostrar. Não combina mais com aquela tradição fria, triste que é o judaísmo. O Evangelho é algo novo. Os judeus ainda jejuavam, porque eles não tinham essa ideia de que o Messias prometido havia chegado. E por fim, a última coisa que eu quero destacar: o vinho novo, ele é a salvação gratuita oferecida para os pecadores. O odre velho é a salvação através da carne e do esforço próprio, ou seja, a salvação pela lei. O Evangelho é o novo também nesse sentido, é a salvação gratuita, é a graça de Deus, oferecida gratuitamente para os pecadores. O Evangelho é para pecadores, ele não é para os santos. Jesus diz exatamente isso: eu não vim chamar santo, eu vim chamar pecador. Alguns não precisam do Evangelho, ou pelo menos acham que não precisam. Esses não vão ver nada. Mas sabe para quem é o Evangelho? É para aquele que se sabe que é pecador, aquele que sabe que precisa dele, aquele que tem uma necessidade interior, e que realmente sabe que tem essa necessidade. Esse é o que precisa do Evangelho, e isso é o Evangelho. Evangelho é salvação gratuita. E é interessante que os que se alegram, via de regra, são aqueles que mais precisam do Evangelho. Sabem quem? As prostitutas e os pecadores. São esses que se aproximam de Jesus. Aqueles que têm a sua tradição, aqueles que têm a sua maneira de ser, que estão contentes com o seu jeito de ser, esses ficam de longe criticando. Mas alguns entenderam o que Jesus estava dizendo e se aproximam dele. E, geralmente, no Evangelho, são aqueles mais necessitados. É o que hoje nós chamaríamos as pessoas menos, aqueles que a gente menos espera. Aqueles mais rejeitados pela sociedade são aqueles que Jesus atraía para si mesmo. Por quê? Porque o Evangelho tem essa força de atração. A gratuidade do Evangelho, ele é exatamente para aqueles que se consideram indignos. Ah, como é bom diante de Deus você poder dizer a Ele: Deus, eu sou indigno, porque é exatamente para os indignos que o Evangelho veio, exatamente para aqueles que precisam dele. Jesus fala: aqueles que estão sãos não precisam de médico. O são vai no médico, mas ele vai para dar tapinha nas costas do médico, né? Como é que vai o coringão? Mas ele não tem problema nenhum, ele está bem, ele é o colega do médico, não precisa de nada. Mas o doente, ele precisa, e ele chega com humildade, tá? Eu realmente estou sofrendo, e ele espera que o médico vá lhe operar uma cura. Ele precisa. Irmãos, este é o espírito com o qual nos aproximamos de Jesus. Jesus, eu preciso, eu não sou teu colega para bater no teu ombro, falar: ah, não, estamos legal, nós estamos bem. Quando Tiago, no primeiro capítulo, diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. A primeira condição para receber a sabedoria é a confissão da falta. Peça a Deus. Por quê? Porque eu sei que eu tenho falta. Deus, eu tenho falta, eu preciso. O Evangelho é para quem confessa que precisa, porque quem acha que já tem, não vai precisar do Evangelho. O Evangelho não é para esse tipo de pessoa. Já está bem, já tem em abundância. Como diz Paulo para os coríntios: vocês já estão ricos, vocês já estão fartos. Mas o próprio Paulo completa: quem dera vocês realmente estivessem fartos, quem dera vocês reinassem, para que nós também reinássemos com vocês. O que Paulo quer dizer é: eu mesmo não estou reinando em lugar nenhum, eu mesmo, Paulo diz, eu mesmo sou um miserável. Aliás, nas próprias palavras do apóstolo, eu sou o principal dos pecadores. Então, quanto maior o meu senso de necessidade, quanto maior o meu senso de que eu preciso mesmo de Deus, eu realmente sou um mendigo espiritual, realmente me falta, e realmente eu preciso da misericórdia de Deus, muito mais eu encontro o Evangelho. O Evangelho é para aquele que precisa dele. Quanto mais você precisa, mais você se torna o público-alvo do Evangelho. E Jesus veio exatamente para essas pessoas. Aqueles que não o aceitam, geralmente são os que acreditam que não precisam dele. Os que o aceitam são exatamente aqueles que sabem de sua carência da graça, carência da misericórdia de Deus. O vinho novo é a salvação gratuita.
Não cabe mais no Evangelho viver uma vida de cobrança. Falamos domingo passado, uma vida de acordo com Deus. Eu vou fazer um acordo com Deus. Eu dou tanto e Deus me devolve tanto. Jesus vai dizer, não faça acordo com Deus. A salvação é de graça. E Deus está dando isso gratuitamente para cada um de nós. Esse é o Evangelho. Mateus entendeu essa verdade. Foi bom que Mateus tenha sido chamado. É interessante que Mateus ter sido colocado no grupo não foi só um problema social. O fato de Mateus ter sido colocado no grupo íntimo de Jesus levantou todo um problema teológico, de fato. Então quem Deus está chamando agora? Espera aí, tem algum problema aqui. Qual é o critério que Deus usa para chamar pessoas para o seu reino? Qual é o critério? E Jesus está dizendo para os fariseus, cuidado. Porque vocês que se acham muito bons para o Evangelho, podem não se encaixar neles. Não é vocês que não me querem, são vocês que não estão adequados para o Evangelho. Vocês não se encaixam nos padrões do Evangelho. E vou dizer, o padrão do Evangelho é baixo. Ele é tão baixo que chega no mais indigno pecador. O mais miserável dos pecadores é o que é mais alvo do Evangelho, é o alvo mais propício para o Evangelho, aquele para quem o Evangelho cabe certinho, aquele para quem o Evangelho foi feito. Então nós podemos hoje desfrutar o vinho novo. Coisa linda o Evangelho, é para gente como eu e você, gente que simplesmente precisa de Deus. Senhor, eu não tenho nada, você diz assim, eu não sou nada. Aliás, eu construí uma vida sem o Senhor, vivi longe do Senhor, e o que eu colhi foi tristeza, aflição. Eu colhi o resultado das más escolhas que fiz a minha vida inteira, mas agora eu estou aqui, e eu preciso da tua misericórdia. Pronto, você é o alvo do Evangelho. Não precisa mostrar serviço para Deus, mostrar bondade, mostrar mérito. Jesus estava no meio de um grupo de pessoas que não tinha mérito nenhum para mostrar, era só tranqueira, só tinha tranqueira naquela, e Jesus lá no meio comendo coxinha com eles. Você já parou para pensar nisso? Eu queria comer daquela coxinha também, queria não, eu quero, porque eu quero estar nessa festa com Jesus. Hoje é festa, e é para gente como eu, e gente como você, que se acha indigno, que o Evangelho foi feito.